Isso já estamos fazendo coisas manuais para os filhotinhos. Ou seja, já aula de filhotinhos. Faça outra assim. Está bom, ficou bom. Porque para que fique, tem que ficar assim, está bom. Está muito bom essa medida. Toda a Escritura que foi falada desde o Antigo Testamento até o nosso tempo, que é quando há essa mudança de dispensação, toda a Escritura que não se cumpriu, agora, neste tempo é que se cumpre. Ou seja, a realidade dessas Escrituras se cumprem agora. As que correspondem enquanto nós estamos nestes corpos terrenos. As que correspondem para o tempo dos corpos eternos e glorificados, que são os desde os... Vamos colocar um tempo dos 30 a 40 dias para frente. Essas já são escrituras que se correspondem para esse tempo. Mas as escrituras que foram faladas pelos profetas, que se cumpririam no meio da raça humana, estando nestes corpos corruptíveis e temporários, este é o tempo, esta é a geração, este é o território, este é o momentum para que todas essas escrituras sejam cumpridas. E vejam, ele veio desde a criação, atuando no meio do povo e realizando o programa correspondente a cada dispensação. Envia seu mensageiro e realiza essa obra através das dispensações. E Deus vai atuando. Vejam, para ir rapidinho assim, chega o tempo dos juízes, que é onde vemos a teocracia, que é Deus reinando através dos juízes. O último foi Samuel, mas vejam que ali o povo queria ter um rei como os demais países e lugares próximos, queria ter um rei. E aí foi o que ocorreu pediu um rei, não conforme ao coração de Deus, mas conforme o povo, e Deus concedeu. Saul. Não era o que Deus desejava, mas vejam, Deus concedeu na permissiva. Ainda, o rei conforme o coração de Deus era um rapazinho. E aí pediram a monarquia, que é um homem reinando para Deus. Mas essa teocracia voltará novamente no reino milenial. Mas vejam, não sei aqui se há, mas vejam, Deus vinha reinando. Ele vinha reinando por meio dos juízes. Depois vem Deus, concede esse rei, Saul, mas já tinha Davi crescendo, estava por ali, e que era o rei conforme o coração de Deus. E porquanto Davi está ali mostrando o que será o reino do Messias, o reino do trono de Davi, que reinaria no milênio e na eternidade. Deus estava mostrando ali o que seria esse reino eterno. E vejam que depois,
segue, continua essa dinastia y e en el tiempo no de Salomón, tempo de Salomão, que foi y fue que construyó quem el continuou e foi quem construiu o templo. Miren la importancia de Salomón. Vejam a importância de Salomão, porque tempo de no Salomão tempo de Salomão foi quando Deus le quando Deus mostrou esos dos querubines esses dois querubins que não estavam que não estavam el tabernáculo no de Moisés. tabernáculo de Moisés. Ou seja, não estavam no tabernáculo de Moisés. Esos dos, porque Esses dois porque estavam os dois pequenos, que eram de ouro maciço, encima del propiciatorio, em cima do propiciatório, pero no estaban esos mas dos grandes, não eran estavam dos esses dois querubines grandes, eram dois querubins gigantes de madeira de oliveira cobertos de ouro, que representam os ministérios de Moisés e Elias. y Moisés E los coloca. Salomão os coloca ali. Luego de eso, Depois disso, ahí fíjense que aí Salomón, notem que Salomão, porquanto não fez o correto diante aos olhos de Deus, Deus então diz que vai romper seu reino e vai dividi-lo. Agora aí é onde entra esta parte muito importante que eu estive vendo ontem à noite e ontem. Vejam, eu iria ter no escritório, mas assim é melhor porque hoje os da África estão reunidos também. Lá são as 1 da tarde ou as 2, tem reunião de ministros ali, os do Quênia, os dos diferentes lugares da África, para o qual enviamos uma saudação a todos os irmãos lá, reunidos na África. E enviamos o áudio, depois o vídeo também para que vejam o áudio. Chega mais rápido porque não pesa tanto como dizemos nos telefones, mas que é mais rápido compartilhá-lo. E mesmo que depois se veja o vídeo, mas me deixe ver por aqui para mencionar os lugares, porque já que os saudamos, pois estão de Ruanda, Zâmbia, Burundi, Quênia e todos os países que estão allá reunidos no dia de hoje. E todos os países que estão lá reunidos no dia de hoje tem reunião de ministros. Vejam, Deus tem povo lá na África que Deus está preparando-os também para que obtenham a promessa da transformação. E em 1 de Reis, no capítulo 11, veja o que diz, para ter o quadro completo disto que vamos estar mostrando aqui, de uma forma assim, simples e aprofundando, abordando mais o que Deus nos deu. E começamos com os desenhos, assim que essa é uma aula de filhotinhos, mas já maduros e para as crianças também. Vejam o versículo 9 do capítulo 11. Aí me corrigem se essa escritura se aborreceu Jeová. O Senhor se indignou contra Salomão porque desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, embora acerca deste negócio lhe tivesse dado ordem, que não seguisse a outros deuses. Porém ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: já que houve isto em ti, que não guardaste o meu pacto, os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Ao teu servo não é filho. E aí está se referindo a Jeroboão.
Sin embargo, sigue en el verso 12. Continua no versículo No 12. lo haré en tus días, Todavia não farei por nos amor a teus Davi, dias, tu por pai. amor de Davi teu pai. Lo romperé Da de la mão mano de tu hijo. de teu filho rasgarei. Uno dice, pero E aí você diz, mas de la mano de tu hijo, pues da ahí mão se de está teu filho? Pois aí está se referindo a Roboam. Roboão. Él sí es hijo Ele sim é filho de de Salomón. Salomão. Pero no romperé Contudo, não rasgarei todo o reino, mas uma tribo darei a teu filho, por amor a David, por mi amor de meu servo siervo, Davi, y por amor a e Jerusalén, por amor de Jerusalém, la cual yo que he elegido. escolhi. Esa es la tribu de Essa é a tribo de Judá. Y Jehová suscitó un Então, adversario a Salomón, levantou o Senhor contra Salomão um adversário, el cual estaba en Haddad, Edom, o Edomita, porque da cuando estirpe David real de estaba Edom. en Edom, Estando Davi em Edom, e subindo Joabe, comandante do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os homens em Edom. Agora passamos ao versículo 26 deste mesmo capítulo 11. Diz, também Jeroboão, filho de Nebate, vejam esse servo, filho de Nebate, Efraimita, e aí o irmão Will escreve, Efra é igual a Efraim, ele é da tribo de Efraim, que são as 10 tribos do norte, de Zeredá, Efraimita de Zeredá, servo de Salomão, cuja mãe era viúva por nome Zerua, rebelou-se contra o rei, ou seja, contra Salomão. Essa é a história da revolta de Jeroboão contra o rei. Salomão tinha edificado os terraços de apoio e cerrado as brechas da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem valente e capaz, e vendo Salomão que o jovem era trabalhador, colocou sobre toda a carga da casa de José, que essa é a linha de Efraim, ou seja, porque passou Efraim, passou o cargo, ou seja, essa linha. Por esse tempo, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o Silonita, no caminho. Este usava uma capa nova. Os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. Ele escreve, a capa é igual às 12 tribos de Israel. Isso eu ia pregar agora para a saudação da África no escritório, mas deixe ir e fazer com os rapazes. Por isso é que estou. Fotografei as partes onde ia ler e por isso estou lendo. Escreve aí, porque eu tenho Qualquer vai dizer, onde está lendo da Bíblia se não está escrito aí? Mas por isso, mesmo que isso podemos... Mas é para que vocês entendam e não voe a mente a outras coisas, a pensar como está lendo. Vejam, isso falamos entre nós. Vejam, como pode se desviar a mente de uma pessoa humanamente, porque rápido a mente o que faz é tentar entender as coisas, raciociná-las para poder continuar. E como se desvia a mente de um momento e quando vem ver, ai, não percebem? Quando você está lendo e de momento vai, ai, que foi? Deixa eu voltar outra vez para trás. Esse controle vamos ter. Que não tenhamos que estar olhando para o lado as coisas terrenas, nem as coisas humanas, e não nos tire essas coisas da visão profética que temos. Porque a cada momento você tem que estar pensando, ai, mas onde eu parei? Pera, olha, pensei nisso. Vejam, isso agora que ocorreu, nos serviu de ensinamento. Porque seguramente muitos estão dizendo, e como que está dizendo? E escreve do lado e está lendo o celular. Onde está o livro?
Então a mente, se vai a mente, voa a mente, e ao invés de estar atento ao que está sendo falado, está pensando, onde está lendo o que está escrito aí? Não sei se me entendem. Vem? Ou seja, nos serviu até de ensinamento. Bom, continuamos. E escreve a capa igual, as 12 tribos de Israel. E Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. Aí que ele escreve, a capa é igual, as 12 tribos de Israel. Então disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, vê, rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Farei isto porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. Não andaram nos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, nem guardaram os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. E aí desenha uma estrela de Davi. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, deixá-lo-ei governar durante todos os dias da sua vida, ou seja, Salomão, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas, da mão de seu filho, tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a ti. A seu filho darei uma tribo, a Jeroboão. Que está também a de Benjamim, mas vamos aí. E darei, e a seu filho darei uma tribo que é de Judá, para que meu servo Davi tenha lâmpada todos os dias diante de mim em Jerusalém. Cidade que escolhi para colocar nela o meu nome. E ele escreve aí Lucas 1:30. Porque aí em Lucas 1:30, vamos buscá-lo, se tem aí, onde esse arcanjo Gabriel diz a Maria, Lucas 1:30, então o anjo me disse, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e agora conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aí volta Deus a dar a promessa. Aí a Maria está falando de que esse reino, esse trono de Davi seria restaurado, ou seja, voltaria à teocracia. E por isso ele escreve ali, a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali pôr o meu nome. E por isso escreve Lucas 1:30. Todavia, quanto a ti, eu te tomarei, e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Serás rei sobre Israel. Está falando a Jeroboão. Se prestares ouído a todas as coisas que te mandare, se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E ele escreve aí, dinastia será adotada. Se ele chegasse a fazer isso, a dinastia de Jeroboão seria adotada. O mesmo que teria ocorrido com Saul, mas não esperou. Agora vejam. Eu estarei contigo e te edificarei casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Afligirei a descendência de Davi por causa disto, mas não para sempre. Salomão procurou matar a Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até que Salomão morreu.
Agora, vejam, passamos ao capítulo 12, versículo 16. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Bom, versículo 16, leiam tudo isso que ocorreu ali do tributo e esses impostos que ele tinha colocado. Ali o rei. Vamos ao 25 para depois ler essa parte. 12, capítulo 12, versículo 25 diz: Então, Jeroboão edificou a Siquém na região montanhosa de Efraim e habitou ali. Dali saiu e edificou a Penuel. Disse Jeroboão consigo: Agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor Roboão, rei de Judá, que foi a tribo que deu ali o profeta quando estava dizendo isso a Jeroboão. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro. Agora vejam por onde vem essa linha do bezerro de ouro. Pela linha de Jeroboão, servo de Salomão. Não pela linha de Judá. Roboão. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: É muito trabalho para vós o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado. O povo ia até Dan para adorar o bezerro de lá. Jeroboão fez casa nos altos. O que disse o profeta que não fizesse isso, ele fez. E constituiu sacerdotes de todo tipo de gente, embora não fossem dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, como a que se celebrava em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha feito, e em Betel estabeleceu sacerdotes nos altos que levantara. Sacrificou no altar que fizera em Betel, no 15º dia do 8º mês que ele tinha escolhido a seu bel prazer. Assim ordenou uma festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Agora vejam esse capítulo 13, onde nos diz: Por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o homem contra o altar por ordem do Senhor: Altar, altar, altar. Assim diz o Senhor: Um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal. Este é o sinal de que o Senhor falou: O altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Tendo o rei Jeroboão ouvindo a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o, prendei-o. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia recolher. Ou seja, não gostou que aí tinha dito o profeta, e rápido quis julgá-lo, e estendeu a mão e disse: Pegai-o, prendei-lo. Ou seja, que o prendessem, mas a mão que estendera contra ele secou e não podia recolher.
Por isso, neste tempo é tão difícil se levantar. Há um escrito que diz: cair nesse tempo é muito difícil que se levantem. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. E então respondeu o rei ao homem de Deus: ora ao Senhor teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a mão. Pelo que o homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei lhe foi restituída, e ficou como antes, pela palavra, vejam, de um profeta. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e come alguma coisa e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade dos teus bens, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Pois assim me ordenou o Senhor pela sua palavra: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Assim foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E aí depois há uma história aí muito importante, mas vejam, por onde vem essa linha do bezerro de ouro, que é por essa linha desse servo de Salomão, o qual foi Jeroboão, que foram dadas a ele essas 10 tribos. Agora vejam, quando Deus rompe o reino, porque, como dissemos agora há pouco, ele vem reinando e vemos até aí o tempo de Samuel, que foi o último dos juízes. Deus vinha reinando através de um homem, ou seja, essa é a teocracia, e eles quiseram um rei, e aí estabelecem a monarquia, que é o homem reinando para Deus. E vejam, aí que se rompem esse reino e sai a linha de Efraim, ou seja, que seria de José na mão de Efraim, não é? Que é a linha das 10 tribos do norte, que é chamada a tribo de Israel, as 10 tribos, as tribos de Israel. E por aqui está Roboão, que é o filho de Salomão, composto pelas tribos de Judá e Benjamim. Aqui as tribos de José, que são as tribos do norte, por Efraim, que são chamadas as tribos do norte, que é Israel, chamada Israel, e as tribos do sul, composta por 2, Judá e Benjamim. E essa linha, dessa linha, vejam como vão se separando essas duas vertentes, e começa essa profecia de Daniel, onde começa essa semana número 70. Aí aparece o Messias, com a vinda do Messias. Então, começam a se aproximar novamente essas duas varas. Mas se deteve essa semana. Ao se deter essa semana, Deus está abrindo aí um espaço de tempo para uma obra na qual vai chegar à culminação do estabelecimento novamente desse reino de Davi, que disse que não faltaria um que se sentaria no trono de Davi. E
chega a este tempo final, onde, nessa mudança de dispensação, Deus aí, com a promessa de Ezequiel capítulo 37, onde é restaurado novamente esse trono de Davi, e onde essas 10 tribos, vejam, por um lado, a tribo de Judá, pela qual veio Jesus, o Messias, em sua primeira vinda, e, por outro lado, vemos a vertente desse bezerro de ouro, onde volta novamente a ter essa batalha, onde se encontram novamente essas duas linhas. Uma, essa semente da serpente, esse rastro da serpente, vejam onde vem novamente a se encontrar. Mas nessa ocasião, aí que é o lugar que pertence ao tabernáculo, no tabernáculo do templo de Salomão e o tabernáculo de Moisés, que é a parte do lugar santíssimo, é no lugar santíssimo, onde isso que ocorreu aqui não pode ocorrer no lugar santíssimo. Portanto, aí, o irmão Branham chama uma desmascaração, ou seja, o tribunal, sim, é uma citação, a primeira batalha no Monte Carmelo, o segundo, Monte da Transfiguração, o terceiro no Monte de Sião. Mas veja ver se consegue, aí seria essa palavra. Vem então a ocorrer isso, neste tempo final, na etapa onde chega o momento para começar a semana número 70 da parte que falta, da profecia de Daniel. E vamos ver aqui, vejam, diz, a Bíblia diz, isso é, parágrafo 571. A Bíblia deve ser acabada, a dispensação gentia deve ser acabada, com a era da igreja. Quando este mensageiro ungido chega, certamente ele plantará a semente da Bíblia inteira, desde a serpente ao mensageiro da chuva temporã. Vejam por onde vem essa linha. Estão seguindo? Então, na chuva tardia, aí virá para frente o Monte Carmelo. Um confronto. A Bíblia cumprida ao pé da letra, o que começamos a ler no princípio, toda a escritura tem que ser cumprida neste tempo a que falta, por ser cumprida. João Batista, seu mensageiro, diante do seu rosto, em Malaquias 3, plantou uma chuva temporã e foi rejeitado pelas igrejas, as denominações dos fariseus e saduceus no seu dia. Jesus veio e teve o confronto do Monte da Transfiguração. Este precursor dos últimos dias semeará para a chuva temporã. Jesus será o confronto entre denominações e credos. A qual é a sua palavra? Quando ele vier, há o confronto, o rapto da sua noiva, ou seja, esse confronto que está se realizando é para o rapto da sua noiva. O primeiro foi no Monte Carmelo, o segundo foi no Monte da Transfiguração, o terceiro será no Monte de Sião. Onde é que fala da desmascaração? É aí mesmo ou mais adiante? Ou a 1056, será? Ou 1057? Todo esse parágrafo, depois o leem. Agora vejam que onde é o confronto,
E aí é onde aparece esse anjo trazendo a separação entre o correto e o errôneo, o errado. Agora vejam que, ao se realizar, o encontraram. Isso está numa... Coloquem de... E aí aparece. Pode ser que não esteja assim a tradução no de vocês. Pode ser. Ao melhor é essa que diz confronto e lá diz desmascaração. Porque aí, quando diz confronto, vejam, um confronto é revelar, dar a conhecer. É como ali, no Monte Carmelo. Vamos, façam vocês, para ver o que vão fazer. Aí se cortaram, fizeram tudo, dançaram, bailaram, tinham tudo o que tinha que ter. Mas não havia a palavra. Não estava a palavra colocada na boca de uma pessoa, dentre eles. Vejam, quando correspondeu a Elias, ele colocou tudo em ordem. E depois, pela palavra falada, ou seja, isso é o que Deus está fazendo neste tempo final. Podem saltar, podem pular, podem fazer tudo. Mas a palavra de Deus está em um homem. E, por meio dessa palavra sendo falada, é que Deus está preparando o seu povo, trazendo a fé de rapto. Por meio desse assobio suave, que é onde está Deus. Agora vejam, vamos deixar essa, depois eu leio direto do livro de citações dele. Quando ele vem e está tendo esse confronto aí, vamos dizer que aqui está o Éden e só essa linha. Sabemos que ocorreram certas coisas no trajeto, mas pulamos até a parte onde foi rompido esse reino. E já vimos como se dividiu, vimos a semana número 70, vimos então como vai se aproximando aqui, aqui foi se afastando, mas aqui vai se aproximando. E vejam como forma, estava lendo nesses dias também a mensagem, o grande diamante, porque vejam, forma até um diamante. E vemos que depois, quando isso se consolida na mão do profeta, que vem a se unir, então fica a estrela de Davi. E aí está já o que Deus tinha dito ali a Davi. E depois, esse profeta que disse a Jeroboão que não faltaria um que se sentasse. E também o arcanjo Gabriel disse a Maria. São Lucas capítulo 1, versículo 30, que foi que lemos. E para isto, ou seja, vejam, olhem, o grande diamante, o qual está cortando essas pedras vivas, esses diamantes, cortando-os desse grande diamante para formar, assim, o povo que estaria reinando no milênio e na eternidade. E por isso é que podemos entender mais claramente, talvez nessa forma, assim um pouco da maneira que estivemos mostrando, tudo o que Deus está fazendo neste tempo. Porque é algo tão grande o que Deus está fazendo, que ao mesmo tempo, a mesma simplicidade faz que a muitos passe despercebido. Mas o que estamos vivendo hoje é essa promessa
de que não faltaria um filho que se sentasse no trono de Davi. Y ese es el E vencedor esse é o vencedor que está viviendo en que está vivendo neste planeta Terra estando vivo, el cual él dijo o qual ele disse que cumpliría que esa cumpriria essa promessa, promesa, não como cordeiro, sino como mas león. como leão. En su obra de reclamo Em sua obra de reclamação, ou seja, que quando se habla que viene él en se su fala segunda que venida, vem ele em sua segunda vinda, no viene não vem balando, sino viene. balindo, mas que vem rugindo. Por eso Por isso, Apocalipsis 10 dice Apocalipse 10 diz esa parte donde essa parte onde el ángel fuerte o anjo forte descendiendo, descendo, rugiendo, rugindo. o sea, Ou seja, que el cumplimiento que o de la cumprimento da segunda vinda do Senhor venida es con é rugir. com rugir. En ninguna Em nenhuma de las edades das eras vino rugiendo, veio rugindo, porque ele estava haciendo porque intercessão, ele estava fazendo intercessão. estava llevando a Ele cabo la estava obra, realizando a obra como cordeiro. e E en el tiempo del no hermano tempo do irmão Branham, tampoco estava também não rugiendo. estava rugindo. E também, E parte de la também brecha na que parte estava da brecha que ele estava, aí. E luego, e depois, en la aparición na desse ángel, aparição desse anjo, lo cual les pasó de vista o qual lhes passou de vista a todos, menos aos escolhidos, menos aos que sabem ubicar, posicionar, colocar as peças do quebra-cabeça e colocá-lo onde corresponde cada peça. Também estava vindo ainda como cordeiro, dando essas boas novas. Vejam, quando ele apareceu ali, estava ainda a dispensação da lei. Não tinha começado a dispensação da graça. Veio antes, nesse entrelace dispensacional. E depois Deus cumpriu essa promessa. E, neste tempo final, o mesmo ocorreu. Veio sob a dispensação da graça, fazendo esse entrelace e mostrando o que seria o cumprimento da sua vinda em uma nova dispensação, na dispensação do reino. Também ele não estava rugindo. Não podem vir a me dizer que ele estava rugindo, trazendo os trovões. E por outro lado, dando oportunidade de salvação como cordeiro. Cada obra é realizada no momento e no tempo, onde se estiver cumprindo com todos os elementos e todas as coisas que há nessa dispensação, batismos e todas essas coisas, lava-pés, Santa Ceia. Mas ele disse, isso vão fazer até quando? Até quando eu venha. Quando eu venha, deixem de fazer isso. E está dizendo. Não, é que quando ele voltar, vem terminar o que não terminou e vem pregar. Mas sabemos já que o que Deus está cumprindo neste tempo final é o que foi precursado pelo reverendo William Branham. E como ele disse, assim está se cumprindo. E está realizando o que ele prometeu. No fim do tempo haveria uma grande carpa catedral, onde foi mostrado em visão que ali estaria sendo dada a fé de rapto. Temos a grande carpa catedral, temos o povo, temos a mensagem, temos o mensageiro, e estamos nos preparando com essa fé de rapto. Ou seja, já não é que quando estiver, já estamos escutando, estamos nos preparando para irmos no rapto. E para eles, para essa pessoa que está no lugar, ao melhor, onde vocês jamais imaginam que chega o áudio, a voz, desde este lugar, para essa pessoa que esteve clamando por ir dessa terra, porque é um escolhido de Deus, uma semente de Deus, e que faz parte do lugar santíssimo,
Para essa pessoa é a promessa, por mais longe que estiver. Ou seja que, vejam, aí diz, para os que estão perto e até os que estão longe, veja como volta a se cumprir novamente em nosso tempo. Ou seja, para todos os que estão escutando, do qual nos falou nosso irmão William. Tenham tudo pronto para que quando isso estiver ocorrendo, estejam conectados, até para os louvores se conectar com esse lugar. Depois não podem dizer, a mim não me disseram nada. Ele vai dizer, eu disse, afastai-vos de mim. Ou seja, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo que atuou nos mensageiros, atuou no irmão Branham, atuou no nosso irmão William, e neste tempo dirá o mesmo. Mas se é que eu fiz isso e fiz outro. Não, olha, aqui está. Ou seja, que a mesma palavra os condenará. Foi dito que desde uma grande carpa catedral estaria sendo revelado os trovões e sendo dado a conhecer a revelação do sétimo selo. E isso é o que está ocorrendo, porque o que Deus está fazendo é isso. Está unindo as duas varas para estabelecer o reino que foi rompido nos dias do filho de Davi, Salomão. É uma obra de restauração, porque recordem que Davi é um restaurador. Deus o que está fazendo é restaurando seu reino. Isso está em Elias também. E por isso que um dos ministérios dessas duas oliveiras é o ministério de Elias. Porque ele vem com seus anjos. Ou seja, vem com esse exército poderoso, o qual vemos em Apocalipse 19. Agora, tudo isso, vejam, está sendo cumprido neste tempo, onde essas duas varas voltam à mão do profeta. Mas aí é onde está sendo realizada essa batalha, onde está sendo revelado o rastro da serpente e esse bezerro de ouro que vem por essa linha de Jeroboão, dessas 10 tribos do norte. E tudo está se realizando em uma forma tão simples, que quando se falar dessas coisas, veja, já está se falando bastante claro de tudo isso. E está mostrando pela Escritura essas duas vertentes do que é o rastro da serpente e esses bezerros de ouro. O qual, se Deus não deixa esses ministérios de Moisés e Elias, volta a ocorrer novamente o que ocorreu ali. Que estariam implantando novamente o bezerro. Mas Deus, neste tempo, não iria permitir, porque não ia se denominacionalizar este grupo. E disto eu estou me encarregando, que não se denominacionalize. Porque estamos nessa batalha, o qual o povo agora, vejam, por um lado está se unindo para chegar a essa unidade perfeita, essa união perfeita, porque vejam, o grupo de Irmão Branham, quando reconhecer sua posição, ou seja, cada um chegará ao ponto onde saberá onde pertence. Os demais, vejam ali Judas, depois não andava com eles. Houve um tempinho ali, em que o melhor estava de longe, mas já os discípulos sabiam quem era. Já não andava com eles, já não se reunia com eles, já não se conectava com a carpa. Para falar mais claro, andam de fora assinalando, apontando, porque recordem que ele disse, quando vocês virem um ataque à carpa e o ministério que há ali, vigiem. E já estamos vendo tudo isso. E a cada vez vai crescendo mais. Já vejam que já não há respeito nem nada, já abertamente, ou seja, que já
O que aconteceu ali com Judas, que já não se reunia, já não estava com eles. Esses são os Judas desse tempo. Isso é preciso dizer como é. E são os que dizem, não, que somos o grupinho. Bom, dos 12, um. Sim, um grupinho. Assim que tudo está se vendo exatamente como ocorreu na primeira vinda do Senhor. Porque crucificam a palavra novamente, o verbo. E aí é onde estão saindo os Ananias e Safira, que o irmão Branham disse que sairiam no cumprimento da visão da carpa. Aí é que sairiam esses personagens que numa mensagem lhe disse, não é preciso nem mencionar os nomes, sozinhos já se identificam e vão se identificando com todas essas coisas, desde as mentiras e tudo isso, já vão se identificando. Mas o glorioso de tudo isso e o que satisfaz a Deus, ou seja, o que o enche de orgulho, é que ele tem um povo que está se preparando e que o recebeu e que lhe abriu seu coração e que está recebendo o que ele prometeu, de que seus filhos obteriam esse conhecimento do que é sua vinda. Ou seja, que está unindo o subconsciente com o consciente. Essa é a obra que ele está realizando. Vejam, ele está fazendo a você e em você isso. Está fazendo isso. O subconsciente o está unindo com o consciente. Você é uma estrela de Davi. Consciente e subconsciente se unindo. E essa é a obra gloriosa que ele está fazendo, com todos os escolhidos primogênitos de Deus escritos no livro da vida do Cordeiro, que nenhum será apagado. Não desejamos que os que estão na outra seção sejam apagados. E vejam que fizemos tantas coisas, e Deus me permitiu fazer várias coisas. E tentei chegar um pouquinho mais além do que me é permitido. Porque eu não desejo que ninguém seja apagado. E tentei dizer de 20 mil maneiras. E vi que alguns, eu sei que Deus não os apagou, porque se guardaram e vejam que Deus sim me escutou por essa linha e honrou meu pedido. Mas vi que outros até me disse, já não peças mais por ele. E isso já é doloroso. Por isso que ele dizia no Verbo encarnado que ia ser duro, ia ser doloroso. Mas vejam, o irmão Branham ali, que isso foi uns 9 minutos que gravei porque me veio aí, faz pouquinho tempo, que o irmão Branham também, ele sabia quem estavam do seu lado. E ele dizia que ia expor nomes. Diz, uma pessoa próxima de mim vai me trair. Mas vejam, Deus o segurou. E o irmão William também, muitas coisas. Mas já eu essa parte disse assim que posso repetir. Veja aqui, cuide-se daqui deste, cuida-te deste, cuida-te deste, cuida-te deste. Para o tempo dele, ele não podia fazer isso. Mas estava já me dando, mostrando o que seria quando esse ministério começaria plenamente no meio da igreja. Onde aí plenamente se cumprirá e essa mensagem do Verbo encarnado. Porque sempre o ataque do inimigo é a palavra. E onde quer que estiver a palavra, está velada. Portanto, aí é o ataque. Foi a palavra que a serpente atacou a Eva. Não foi a ela diretamente que a tentou de... e a ultrajou ele mesmo, não.
foi seduzindo con que Dios te dijo. com o que Deus te disse. Vem? Aonde? Foi onde? A palavra A que lhe havia palavra sido que dada. tinha sido dada. No, Não foi. fue a ella Não foi a ela diretamente, corporalmente, corporalmente. fue a la Foi palabra. a palavra. Y logró su E objetivo. alcançou seu objetivo. Pero acá no lo Mas logrará aqui não alcançará seu objetivo. acá ellos sabrán Aqui eles saberão discernir entre o correto e o errôneo, porque tem o anjo que está fazendo essa separação. Portanto, essa obra que está realizando é uma obra que eles também vão conhecendo. Enquanto isso não estava funcionando, iam todos, sem saber, caminhando, como saíram do Egito, muitos no grupo. Mas veja, ao final, dos de 20 anos para cima, nenhum entrou. Somente Josué e Caleb. Agora aí, vemos, não fomos mais atrás porque, mas vejam, a linha de Caleb é a linha de Judá. E a linha de Josué é a linha de Efraim. Mas vejam, Efraim, por onde vai? Por essa parte dessas 10 tribos, as quais colocaram esses 2 bezerros de ouro. E um em Dan e outro em Betel. Mas vejam como há uma parte onde ele disse, vamos ver essa, e aí vamos acabar mais. Creio que é o mesmo capítulo 11, porque Roboão ia fazer algo, mas Deus o segurou. Vamos ver onde é que está. Se é no mesmo capítulo 11. 12. Eu não tenho aqui, não tinha fotografado essa parte. Busquem 12. Seria o quê? Seria 12. Primeira de Reis 12, 23. 22, 21 por aí. Onde ele quis ir. 23. Do 21 ele diz, vindo Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Aí estão as duas. 180 mil escolhidos, destros para a guerra, a fim de pelejar contra a casa de Israel, ou seja, contra o reino do norte. Estou lendo um pouquinho mais acima, deixe-me ver. Do versículo 16 para que... Antes, mais 16. Vendo todo Israel que o rei não lhes dava ouvidos, respondeu-lhe, que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, proveja agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. O rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre os que trabalhavam forçados, mas todo Israel o apedrejou e ele morreu. O rei Roboão, contudo, conseguiu subir ao seu carro e fugir para Jerusalém. E se não, o apedrejam também. Assim se rebelou Israel contra a casa de Davi até o dia de hoje. Vejam. Ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. 180 mil escolhidos, destros para a guerra, a fim de pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Ele ia fazer o que agora está sendo feito. Ele ia restaurar novamente a casa de Davi, de seu avô.
Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Dize a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a toda a casa de Judá, a Benjamim, aí os marca já, e aos restantes do povo. Assim diz o Senhor, esses são os que ajudam, estão aí. Esses demais do povo são os que neste tempo fazem favores e a noiva, os quais não perderão sua recompensa, obterão vida eterna. Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, pois eu é que fiz essa obra. Ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo o seu mandado. Ou seja, aqui, a linha de Roboão, que é essa linha dessas duas tribos, é uma linha obediente. E, vejam, eu li agora há pouco, deixa eu ver se encontro aqui onde ele escreveu. Que essa parte deixei lá, que quando fez isso Jeroboão, ele tinha colocado dinastia será adotada se fizesse o correto. E quando, mais adiante numa escritura, ele escreve ali, não foi adotado. É bom colocar isso para que fique que essa linha de Jeroboão não foi adotada a sua dinastia. A que será adotada será a linha de Judá, a qual é obediente. Porque vejam, dessa linha veio Jesus. E ele foi obediente à palavra de Deus. Ele disse, Senhor, faça-se conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. E no fim do tempo, também, nessa segunda parte do livro do profeta Isaías, e a pregar o dia de vingança do nosso Deus, também, esse que está proclamando, está falando, também diz o mesmo. Faça-se, seja feito conforme a tua perfeita vontade, Senhor. Ou seja, ele e seu grupo serão obedientes ao que Deus está falando e trazendo para a preparação da sua adoção. E essa linha, essa dinastia será adotada. Essa linha será transformada. Essa linha é a que ele terá no milênio reinando com esses reis e sacerdotes diretos da linha de Davi. Agora recordem que essas duas varas estão juntas. E aí estão as 10 tribos também. O qual, tudo isso é o que está ocorrendo neste tempo final com pedras vivas, com seres humanos. Tudo isso, se vocês chegam a ver como é que isso se forma no pensamento e como é que se projeta. É como se fosse uma lousa, usando nossa boca e nossas mãos para fazê-lo, para que entendam. É algo tão formoso como é a obra de Deus no meio do povo. E como ele foi e fez em todos os tempos, do qual agora está se falando mais esmiuçado, detalhadamente, de como é que opera Deus no meio da raça humana. E se está revelando assim de uma forma simples, porque o Deus Criador dos céus e da terra o faz simples para que os simples possam entender, compreender. E essa linha das duas varas,
essa parte que foi falada em repetidas ocasiões pelo nosso irmão William, que se falaria e que estaria sendo revelado isso, e ele dizia isso, é preciso deixar quieto, porque em seu tempo não era o tempo para a restauração do trono de Davi. É este tempo. Por isso é que se está falando tão claro. E por isso é que se fala da forma que se fala, e não falou assim o irmão Branham nem o irmão William. Mas assim se fala neste tempo agora com propriedade. E se fala as escrituras que não foram cumpridas em tempos passados, nem no tempo das eras, nem no tempo do nosso irmão William. Agora é que se cumprem plenamente essas escrituras, ou seja, as que faltam por se cumprir estando nesses corpos terrenos, que foi como começamos falando das escrituras, ou seja, que as escrituras, as que faltam por se cumprir estando nesses corpos, têm que se cumprir, todas. Não é nenhuma para deixá-la para depois, é agora. Ou seja, quando ele disse ali à mulher, dime quem és, para que vá e lhe peça ou adore ou peça a água. Eu sou. Vejam, ele aí falou claramente. Eu sou o que falo contigo. Por isso hoje, neste tempo final, desde a grande carpa catedral, se fala claro e se repete o eu sou. Eu sou o que falo com vocês. Eu sou o que falo contigo, escolhido de Deus, primogênito de Deus. Eu sou que estou te falando diretamente à tua alma. E estou operando em tua vida. E estou nessa palavra que está sendo falada, juntando essas duas consciências. Que em breve essas duas consciências estejam juntas em todos os escolhidos de Deus e possam ver mais claramente o programa divino correspondente a este tempo final, e chega até o grau que possam olhar e ver essa dimensão e possam ver os mortos que ressuscitarão no nome eterno do Filho de Davi. Vejam, o Filho de Davi, porque é por essa linha. Diz que ele colocaria seu nome nessa cidade. E é pela linha de Judá. Aí é que está o nome, não a linha de Efraim. Bom, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E foi um privilégio, uma bênção grande poder conversar assim, dessa maneira, e essa forma assim simples, essas palavras, as quais Deus esteve me dando nestes dias ontem, e desde antes de ontem, e já à noite estava com desespero. Bom, isso eu gravo aqui mesmo, para a saudação à África, mas dizia, bom, corto 2 pedacinhos de papel, mas teria que colocar o celular para gravar aqui, olha, mas esperar a sexta-feira. Não, mas hoje o sábado será o sábado. E uma câmera para a pessoa fotografar, mas veja, Deus o faz de uma forma simples, e não o guardei até sexta-feira, não posso segurar melhor, falamos, e assim Deus vai nos dando mais, e mais desse tema, porque há muito aí, há muito tecido que cortar, e cada vez que sai algo, melhor é dizer, e assim já vamos abordando mais, vai se repassando o que se falou, e aí Deus vai nos dando mais e mais luz sobre tudo isso e sobre todos os temas, porque temos uma montanha grande de pão, a qual ele disse, alimenta a estes. E ele olhou e viu, diz que multidão de gente, muita gente, uma grande audiência, diz ele aí. Ou seja, não somente aqui, mas todos os que estão em todos os países. E a pessoa olhando assim, a pessoa pode dizer, ó Deus, aqui estou falando a essa parte dessa multidão, com vestimentas brancas, com teofanias, porque a palavra chega a e de teofania a teofania,
Por eso es que la Por reciben. isso é que a recebem. Por eso es que me Por están isso é que estão me escuchando escutando hoje, vocês aqui. Usted quiere saber y Você estar quer seguro saber e estar seguro que você tiene esa tem teofanía y essa está ayudando y está teofania recibiendo e la está te palabra, ajudando e está recebendo a palavra, a promessa desde uma grande carpa catedral? escuchando. Y está escuchando para decirle amén. É Yo lo porque creo, você está aunque no escutando entiendo e está algunas cosas, escutando pero para lo dizer creo, amém. Señor. Eu creio, mesmo que não Eu lhe entenda quero algumas dizer coisas, agora mas você, eu creio, No hay Senhor. lugar a duda. Eu quero dizer agora a você, não há lugar a dúvida que você e a você, sua teofania está te ajudando. Y aquellos E que aqueles que escutam, e o melhor, o que fazem, que combatem, a você também digo o mesmo, mas da outra forma, você não tem teofania. E isso é preciso dizê-lo para que entendam. Quem são os que têm teofanias, vestimentas brancas e quem não? Mas graças a Deus, que você que me escuta e que crê e que diz amém a toda essa palavra, você sim tem teofania. Você é da linha de Davi. Assim que Deus os abençoe e Deus os guarde. E em frente, sem desmaiar. E tome a cada dia mais forças, mais ânimo para chegar à meta. E chegar a sentar no trono de Davi, o filho de Davi. Essa é a meta. Venceremos, porque a vitória já está profetizada e estamos lutando com um inimigo já derrotado. Ou seja, que isso já nos dá segurança. Não baixar a guarda, sempre estar armados com a palavra, com a armadura de Deus. E Deus nos deu algo neste tempo que não deu em tempos passados. Somente ouvimos no irmão Branham e também em Jesus. Deus operando essa parte e neste tempo se repetiu e no irmão William também, mas não se revelou abertamente esse mistério. Mas vejam ali, Jesus perdoou a esse que estava na cruz. E vemos mais adiante seu ministério, que tinham dito, mas quem é este que agora pode perdoar pecados? E o vemos na cruz, realizando até essa obra, por último, na sua vida, em seu ministério. E no irmão Branham vimos como nesse momento ali estavam fazendo, o diabo estava fazendo essa armadilha, porque já tinha sido dito. Mas vejam, ele os perdoou. E eu os perdoo. Podiam dizer mais, como este vai vir perdoar pecados? Como é possível? Recordem que aí estava Deus visitando o seu povo por meio do reverendo William Branham. E, ou seja, era Elohim, era a presença de Deus, nesse tempo atuando, e o mesmo é neste tempo. Quando diz que são dadas vestimentas brancas, vejam, aos 144 mil, as fátuas, e chegará o momento. E vejam, quando a irmã Hatchwright pediu por seus filhos, ela nem sabe, talvez não soube o que tinha pedido, mas note que era uma crente e ela pediu algo que Deus lhe honrou. Ela, nesse momento, teve a palavra criadora em sua boca. Ela criou teofania aos seus filhos. Ou seja, aqui, meu pedido é que Deus responda às orações de vocês, escolhidos de Deus, a favor dos seus familiares. Que Deus não leve em consideração, vamos dizer, o que falaram.
e que Deus escute a vocês. Porque note que ali, os rapazes estavam ali fazendo e desfazendo. E Deus poderia ter levado em consideração isso deles. Mas, pela palavra dessa mulher, mudou a situação desses rapazes. Eles nem sabiam o que ela tinha falado, tinha pedido. Ou seja, se agarrem disso, porque Deus escuta um escolhido de Deus, um filho. Diz o irmão Branham que um filho tem mais autoridade que um arcanjo. E isso são palavras grandes. Assim que creiam nessa palavra e peçam a Deus. Recordem que a terceira etapa diz que vai ser para a noiva, para as fátuas, para os perdidos, para os 144 mil. Mas diz que vai haver uma etapa para os familiares. Vejam, a etapa dos familiares é agora. Peçam pela família. Que vejam que ainda vocês já pediram, continuem impressionando com isso, e que tenham que passar pela grande tribulação, mas não vão se perder, que isso é importante. Vão obter vida eterna e lá os veremos. Ou seja, que não se preocupe de que não vai fazer o rapto, mas se alegre que não vai se perder. Essa é a segurança para os escolhidos de Deus a favor dos seus familiares. Que o que pedirem ao Pai crendo, Deus o dará. Essa escritura de São Marcos capítulo 11. Vejam agora, hoje em dia que está se cumprindo e vai se cumprir plenamente em cada um de nós. Bom, Deus abençoe e os guarde se continuarmos. Isso, como disse o irmão Branham nos selos, isto me transforma, isso nos transforma, porque a palavra é o que transforma e vai transformando seus filhos. Bom, podemos colocar como tema estávamos falando das escrituras no princípio, mas como estamos falando em cheio do diamante e as duas varas e tudo isso, há um tema que era o que eu estava lendo faz pouco tempo, o grande diamante de Deus. Podemos colocar esse tema, o grande diamante no estabelecimento do reino e trono de Davi. O grande diamante no estabelecimento do reino e trono de Davi. Hoje, quinta-feira, 16 de novembro deste ano, 2023. Foi para mim um grande privilégio e uma bênção poder me dirigir a todos vocês aqui presentes. Diamantes de Deus, pedras preciosas. E aos que estão escutando e vendo, nessa ocasião, pedras preciosas também. Preciosíssimos. Te louvo, Pai, diz. Qual é? Te louvo, Pai, Criador dos céus e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos, e as revelastes aos pequeninos, às crianças, as revelastes a essas pedras preciosas. São Mateus 11. Vejam, por esse tempo disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. É às crianças. Vejam como ele coloca aí. E podemos aí colocar as pedras preciosas, aos diamantes, que Deus está polindo para que cada um reflita não a metade do arco-íris, mas o arco-íris completo, as 7 cores do arco-íris.
outro tema mais para falar o que é esse pacto, mas completo, com as 7 cores, um circo-íris. Bom, que Deus abençoe e guarde a todos. Tinha fotografado as páginas da Bíblia e me coloquei a ler daqui. Não sei se alguém aqui estava pensando nisso, ou em outro lugar ia pensar isso alguém. Porque foi exatamente assim. Como que, onde você está lendo se não tem aí a Bíblia? E aí, e expliquei aí que falei de que a pessoa quando está lendo muitas vezes diz, mas que o que eu estou pensando por lá outra coisa e me perdi do que estou lendo. E conseguir captar isso a pessoa, de não deixar que entre nada enquanto está se falando. Pode vir um pensamento e quando vem ver, do que estava falando, se me foi a mente, me voou a mente. E dizia aí que esse controle vamos ter, conseguir controlar a mente. De que você esteja lendo algo e não tenha que virar para trás, que esteja escutando algo que não tenha que voltar a escutar, porque aí é onde vem tudo isso, é na mente. E você diz, terei que ler outra vez essa página porque me coloquei a pensar em arroz e feijão que tem que estar colocando e coloquei a pensar que tem que buscar o material por lá e fui e tem que voltar. Esse controle vamos ter. Assim como temos controle em outras coisas físicas que Deus está nos ajudando desde o ABC, controlando nosso vocabulário, nossa forma de falar e tudo isso, também aqui. E conseguir ter controle com isso. Isso já é adoção. Sim. Essa partezinha aí é preciso ver como disse que é preciso cortar, o melhor é preciso editar essa parte, mas já nós entendemos já a forma. E já, até os irmãos dizem, aí parece que cortou algo porque não se vê. Mas, como Deus o fez neste tempo, em uma forma tão simples, que essa mesma escritura, vê, escondeste essas coisas dos sábios, de muito conhecimento que tem. E vem Deus e o faz de uma maneira tão simples, que aí pode dizer, não, isso não pode ser. Este é um usurpador, este é alguém que tomou isso, se colocando numa posição que não lhe corresponde. Assim diziam de Jesus, não queremos que este reine sobre nós. Estão repetindo as mesmas escrituras, mas com diferentes personagens. É o mesmo que está ocorrendo agora. Quando não estão vendo que é o mesmo Espírito Santo quem deixou tudo. E, como ele não tinha que estar dizendo a ninguém como ele ia fazer as coisas, porque era em segredo. Ele não ia se colocar a dizer, olha, este é quem... Assim qualquer um. Mas Deus surpreendeu a todos, exceto os escolhidos. Porque eles o que dizem é, Senhor, isto era o que eu estava esperando, que foi dessa maneira, mas eu creio, porque eu estou olhando atrás do véu e eu estou esperando e estava esperando essa fé de rapto. Isso é o que eles estão olhando. Por isso, para eles, não foi surpresa, porque sabem que Deus sempre operou por meio de um véu de carne. Se fecha um olho, se abre outro. Se fecha um olho, se abre outro. E hoje, vejam, por meus 2 olhos, agora é seus 2 olhos, agora são seus 2 olhos. Vejam, tinha 2 olhos aí, Apocalipse capítulo 1. E esses são os olhos de Deus que estão percorrendo a terra para julgar. Ou seja, vem com esses pés de bronze
E isso representa juízo, o juízo divino. Bom, já tínhamos acabado, mas aí coloca depois e ver se isso era preciso deixar, mas se não, o editamos. Bom, Deus abençoe e guarde a todos e muito obrigado novamente por estes momentinhos assim que são de grande bênção. E não somente vocês, mas todos os que estão como vocês, se preparando para o rapto. A todos enche de alegria e de regozijo. Vejam, ontem partiu essa irmã, a qual chegará o momento onde já o último que chegará lá e já não vai haver mais funerais, diz o irmão Branham, ou seja, que haverá um último que não vai partir. Ou seja, o último que vai partir, já depois não vai partir mais ninguém. Ele diz Moisés e Elias, Apocalipse 15 ou 12, ele escreve do lado, Moisés e Elias, que esperem até que sejam reunidos, ou espere até que teus conservos, algo assim diz. Há uma partezinha aí que escreve Moisés e Elias, o sexto selo, o quinto por aí. Ou seja, aqui, já aí estão vendo quem é o último, do qual, pois, tem uma obra que realizar de 3 dias. É um tempo, e foram dadas vestimentas brancas, por certo, e foram dadas vestimentas brancas. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo, soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. Esses são os que estão debaixo do altar. E foi-lhes dito que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que havia de ser mortos, como também eles foram. Aí fala dos 144.000 e fala dos ministérios de Moisés e Elias. Quando foi que lemos? Na partida de Abi. Vejam, na partida de Abi. E ele escreve aí, lendo aí, escreve aí. Apocalipse 11, 15 a 19, mas foram dadas vestimentas brancas e foi dito que repousasse ainda por um pouco tempo até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles também foram. E escreve aí Moisés, Elias e seus irmãos, os 144.000. Ou seja, que já essa parte aí, vejam, ontem se falou dessa irmã que partiu e aí, vejam, até nessas saudações assim que são de tristeza também, porque perdemos um ser amado. Deus também nos dá certas coisas importantes. Aí se falou de algo da trombeta e do sétimo selo. E vejam, sempre chega a um ponto onde finaliza uma obra, porque o sétimo selo é como um foguete, diz o irmão Branham. Mas, bom, vamos já deixar aí. E tudo Deus vai continuar revelando como Ele sempre fez, por meio do seu instrumento, no meio da igreja, no meio dos escolhidos deste tempo final, cumprindo o que Ele prometeu. Necessitamos essa fé de rapto, diz o irmão Branham. Ele os mandará. E já agora é. Já o está dando. Como? Como tinha prometido. Ele prometeu, diz ele os mandará. Não, que já foi falar. Ele os mandará, o prometeu. Onde? Em uma grande carpa catedral. Aí já está essa palavra sendo cumprida. O futuro se tornando presente. Já é uma realidade isso. Já estamos escutando
vendo, palpando los truenos, os trovões, que es la fe de rapto. que é a fé de rapto. Ele Ele os mandará. O prometeu. Pois se prometeu, é porque é uma promessa. E se é uma promessa, tem que cumpri-la. Assim que isso é o que Deus está fazendo agora, cumprindo sua promessa. Que Deus abençoe e guarde a todos.